Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 737 a 741, do capítulo 6, Lei de Destruição. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Flagelos Destruidores. Pergunta de Kardec, número 737. Com que fim fere Deus a humanidade, por meio de flagelos destruidores? Resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Pergunta de Kardec, número 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios, que não os flagelos destruidores? Resposta dos Espíritos: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Contra a pergunta de Kardec, número 738-A. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Resposta dos Espíritos: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos, que preexistem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos, ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados, do que com os uniformes deles. Contra a pergunta de Kardec, número 738-B. Mas, nem por isso, as vítimas desses flagelos deixam de o ser.
Resposta dos Espíritos. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Nota de Kardec. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade, e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos, não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Pergunta de Kardec, número 739. Tem os flagelos destruidores utilidade, do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Resposta dos Espíritos. Sim. Muitas vezes mudam as condições de uma região. Mas, o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. Pergunta de Kardec, número 740. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem abraços, com as mais aflitivas necessidades? Resposta dos Espíritos. Os flagelos são provas que dão ao homem, ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Pergunta de Kardec, número 741. Dado é ao homem, prevenir os flagelos que o afligem. Resposta dos Espíritos. Em parte é. Não porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Nota de Kardec. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou, quando menos, de atenuar muitos desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade, para com os seus semelhantes. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Guerras. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.